Continuando aqui, eu deixei para vocês já pré-determinado, pré-escrito, né? Então, assim, regra de três valores conhecidos e o X é o que buscamos. Primeiro, sempre o valor disponível, o produto disponível. Segundo, a minha prescrição médica, né? E a gente vai trabalhar com alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, o médico, ele prescreveu para um paciente, para o seu Antônio, 500 miligramas de cefepime, que é um antibiótico, EV. Só que na minha instituição eu vou ter frasco ampolas com 1 grama e 10 ml, ou seja, o frasco ele vem em pó e eu vou reconstituir, né, relembrando, reconstituir é transformar da parte em pó para a parte líquida com 10 ml de água destilada, tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, aqui a prescrição está em miligramas. Se ela está em miligramas, eu não posso executar a minha conta utilizando duas unidades diferentes, miligramas para gramas, tá bom? Então, o que eu faço? Ou eu transformo tudo em gramas, ou eu transformo tudo em miligramas. No meu caso, eu acho mais fácil eu transformar para miligramas, então eu já sei que 1 grama equivale a 1000 miligramas, portanto, eu vou estar trabalhando com este valor. 1000 miligramas estará para 10 ml, não é isso? Eu não tenho o frasco, e o frasco eu vou diluir com água destilada 10 ml, então meu produto disponível, ó, lembram? 1000 miligramas, 10 ml, produto disponível. E a minha prescrição médica vem embaixo, lembram? 500 miligramas, x ml, não é isso que é a minha prescrição? A minha prescrição não é 500? Então, a gente vai trabalhar com isso, tá bom? Ou seja, na multiplicação em x, porque a regra de 3 fala isso, existem duas formas de fazer. Eu vou pela forma mais passo a passo, tá bom? Eu tenho... Sempre eu multiplico, gente, o x primeiro, tá? Na hora de fazer a multiplicação, eu sempre lembro disso. 1000 vezes x e 500 vezes 10, tá ok? 1000 vezes x, 1000x. 500 vezes 10, 5000. E aí... A partir do momento que eu já tenho esse valor, uma coisa que é importante vocês lembrarem, que é uma coisa que vocês sempre têm dúvida e acabam falhando neste momento. O número que está com x, ele sempre vai para dentro da chave, tá? Por isso que é importante fazer passo a passo quando a gente tem dificuldade ou quando a gente não está habituado a essa regra, fazer o passo a passo para a gente não ter dúvida. O número que vai com x sempre vai ser dentro da chave. Então, agora eu tenho que 5.000 divide 1.000, 5.000 divide 1.000. Se quiser cortar os zeros, você pode cortar os 3 zeros aqui e os 3 zeros daqui, porque estão iguais. Se não quiser, também não tem problema. 5 vezes 1.000, 5.000. Para 5.000, nada. Portanto, aquele frasquinho que eu preparei, aquela medicação que eu preparei, se eu aspirar 5 ml do conteúdo daquele frasco e administrar no meu paciente, eu darei a dose prescrita, que é 500 miligramas, tá? Este é o mais simplesinho, mas é uma coisa que, assim, é mais fácil aprender com arroz com feijão, para depois complicar um pouquinho. Lembrando, né, dicas, o número que está com x sempre vai para dentro da chave. Se eu for cortar os zeros, eu tenho que contar iguais para cá e para cá, né? E no final das contas, o que eu quero? Eu quero a prescrição médica, então... Isso que eu vou aspirar do frasco, que são 5 ml, é o que eu vou estar entregando para o meu paciente, tá ok? E aí eu tem mais exemplos, tá bom? Neste caso, eu tenho o meu segundo exemplo, ele fala sobre prescrição médica. Cefalexina, 125 mg VO, de 6 em 6 horas. Esse número está dizendo apenas que eu vou repetir a dose a cada 6 horas. Isso é importante vocês lembrarem. Vai estar desse jeito a prescrição médica. Cefalexina, 125 mg, VO de 6 em 6 horas. Então, isso aqui é só para lembrar que a cada 6 horas eu vou repetir o medicamento para o paciente. Porém, existe uma divergência entre a minha prescrição e o que eu tenho. Aqui eu tenho 125 e aqui eu tenho 250. Ou seja, o que eu tenho é maior do que a prescrição médica. Portanto, eu tenho que fazer minha regrinha de 3, tá? Produto disponível, 250 miligramas em 5 ml. Vocês lembram frasco, frasco ampola e ampola. E frasco em gotas. Nesse caso, eu estou falando que é um frasco. Não significa que o frasco só tem 5 ml. O frasco geralmente tem 60 a 100 ml. Mas para cada 5 ml, eu terei 250 miligramas. Ou seja, se eu pegar 5 ml, eu vou ter 250, mas vai sobrar dentro do frasco mais.
Geralmente um frasco de cefalexina é para o tratamento inteiro, ou seja, para repetir a cada 6 horas por no mínimo 7 dias, tá? Então entendam isso. O frasco ele é grandão, mas para cada 5 ml ele terá 250 miligramas apenas. E é isso que a gente vai trabalhar. 250 em 5, e aí a minha prescrição médica que é 125 em X. Multiplicamos primeiro o X, que é 250 vezes X, 125 vezes 5, 250 vezes X, 250x, 125 vezes 5, 625. Portanto, lembrando de novo, né? Aí a gente fez desse formato, mas todo o número que está com X, quando a gente vai jogar aqui na chave, né? Ele vai sempre estar na chave. O número que está com X sempre dentro da chave. 625 dividido por 250. 2 vezes 250, 500. Para 625, 125. Nesse caso, a gente tem que lembrar que quando o número for menor, né, do que o que está aqui, eu vou ter que fazer o quê? Fazer um empréstimo. Quando eu faço empréstimo, eu coloco uma vírgula no meu resultado e acrescento um zero no meu valor, tá? E aí, quantos zeros eu quiser colocar um por vez na vertical, eu posso utilizar, certo? Então, não é mais 125, virou 1.250. 5 vezes 250, 1.250 para 250 nada. Para isso aqui tivesse sobrado, eu poderia estar acrescentando zero de novo e continuar da conta. Mas a gente tem que lembrar, fiquem bem claro, miligramas, gramas e ml, nós vamos trabalhar apenas até o segundo número fracionado, não porque ele vai existir, ele vai ter que ser cancelado no resultado, mas para que ele me dê a condução se esse aqui vai aumentar ou não. Gotas não, gotas eu só trabalho até o primeiro número, porque é impossível tirar 2 gotas e meia, né? Eu consigo tirar 2,5 ml, mas jamais eu vou tirar 2 gotas e meia. Portanto, a gente vai até o segundo número após a vírgula para miligramas, gramas e ml. Gotas, a gente só vai até o primeiro. Como aqui não precisou, a gente zerou. Eu vou ter aqui que X é igual a 2,5 ml. Então, se eu pegar o frasquinho, né, e retirar 2,5 ml, eu estarei dando a prescrição médica. Terceiro exemplo, né, eu tenho aqui, o médico fez uma prescrição de paracetamol 750 mg VO. Só que eu tenho frasco em gotas, lembrem, frasco em gotas, toda vez que vocês ouvirem esta palavra, vocês vão ter que repensar os conceitos em ml para vocês. Com 500 miligramas, vocês lembram quando eu falo que aqui tem tá barra ml, eu tenho umzinho aqui, não visível, mas real. Então, neste caso, eu leio 500 miligramas para cada 1 ml. Então, toda vez que vocês tiverem um exercício ao qual ele está escrito barra ml, significa o quê? Que é para 1 ml. Tá bom? É a forma que o fabricante dispõe, não é a professora, não é ninguém, é a forma que o fabricante dispõe. E ele já quer dizer automaticamente que é 1 ml, tá bom? Eu tô falando em frasco gotas. Eu consigo tirar ml de frasco gotas? Não, é impossível. Mas eu consigo tirar gotas. Então, neste caso, eu tenho que voltar àquele meu pensamento de equivalências. 1 ml equivale a 20 gotas. Portanto, em vez de usar esse número 1, eu vou estar utilizando o 20 gotas. A gente está falando em frasco em gotas, não esqueçam disso. Frasco em gotas tem uma percepção diferenciada do frasco quando a gente fala em ml, né? Frasco em gotas, a gente sempre vai trabalhar com gotas. Portanto, eu terei 500 miligramas em 20 gotas, 750 miligramas para X gotas, ok? Produto disponível, 500 miligramas e 20 gotas. Prescrição médica, 750 miligramas para X gotas. Lembra? O X sempre... É importante você estar colocando isso, porque na hora de pôr o resultado, por ansiedade, às vezes a gente esquece e acaba colocando uma letra diferente ou uma letra errada. O que eu vou tirar é gotas do frasco, é isso que eu estou buscando. Eu não estou buscando miligramas porque eu já tenho, não estou buscando ml porque o frasco não é ml, mas eu estou buscando gotas. Então, agora eu tenho 500 vezes x, né? Sempre multiplicar o x primeiro, é igual a 750 vezes 20.
500x é igual a 750 vezes 20, 15.000. Lembrando de novo que o número que está com x sempre vai para dentro da chave. 15.000 dividido por 500. Aqui eu tenho 2 zeros, aqui eu tenho 3 zeros. As equivalências, gente, quando for cortar o zero tem que ser igual. Aqui eu cortei 2, aqui eu cortei 2. Mas pro aqui tem 3, mas aqui não tem 3. Então, eu só posso cortar a equivalência, ok? Então, agora eu tenho 150 por 30. Eu faço assim, mas a divisão vai de cada um. O número 1 não dá, mas o número 15 dá. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Acabou a conta, Rê? Não, não tem um zero aqui sobrando? Desça esse zero aqui. 0 vezes 5, 0. Para 0, nada. Então, se eu pingar 30 gotinhas num copo de água, um copo e dar para o meu paciente, eu vou estar dando a prescrição correta, a prescrição médica. E por último, por último a gente vai ter aqui a quarta questão, que é prescrição médica, Decadron 6 mg EV. Só que na instituição eu tenho frasco ampola com 4 mg por ml. Tá diferente a prescrição com o que eu quero. Só que aqui ele fala com 2,5 ml. Gente, a mesma coisa que eu falei com o frasco de cefalexina. Para cada 1 ml eu tenho 4 mg. Porém, o frasco não tem só 1 ml, o frasco tem 2,5 ml. Desconsidera isso e só considera essa parte aqui, tá? Então, o número aqui é 1, porque quando não tem nada a gente vai ler como 1. Então, vai ser 4 mg para cada 1 ml. E aí, eu faço a conta aqui. 4 mg para 1 ml, 6 mg para x. 4 mg é o meu produto, 6 mg é a minha prescrição médica. 4 vezes x, 6 vezes 1. 4x, 6. 6 que divide por 4, e aí a gente vem aqui. 1 vezes 4, 4, para 6, 2. O 2 não divide 4. Eu posso colocar uma vírgula, eu faço meu empréstimo e automaticamente eu ganho um zero aqui. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Portanto, aqui eu tenho uma questão, né? Eu tenho x. Se eu aspirar do meu frasquinho 1,5 ml, eu terei a prescrição médica e irei administrar a dose prescrita, ok?